Jesus. Aleluias. Glorificado seja o Senhor. Jesus está aqui. E viemos aqui com todo o amor, com toda a alegria. Como diz o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Gênesis capítulo 25. Enquanto a palavra do Senhor vai sendo anunciada, o poder de Deus opera. Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, Hebreus 4,12. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, João 15,3. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Gênesis 25, vamos ler 4 versículos apenas, do 20 ao 23. Vamos atentar à palavra de Deus. Gênesis 25, 20. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então ela disse, se assim é, por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Glória a Deus. Inspira-nos, meu Deus, guia-nos a toda a verdade, como diz João 14. Faz-nos compreender as tuas palavras. Senhor amado, queremos o leite racional não falsificado para por ele irmos crescendo, como diz 1 Pedro 2. Enriquece-nos na tua palavra, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor fala aos nossos corações, é perfeita. Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Só que a palavra do Senhor não é fácil de entender, nas quais temos coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras, 2 Pedro 3. Diga glória a Jesus. Então nós precisamos atentar à palavra, nós precisamos aplicar o coração neste caminho. Ageu 1:6, aplicai os vossos corações nos vossos caminhos. Temos que chegar diante do Senhor com todo o coração. Diga glória a Jesus. Jeremias 29:13, buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Precisamos chegar na palavra do Senhor para que ela fale conosco, para que mude o nosso pensamento. Isaías 55:8, os meus pensamentos não são os vossos. Como são os céus mais altos do que a terra, os meus pensamentos mais altos são do que os vossos. Glória a Jesus. A lei do Senhor, ela muda a nossa mente, transformáveis pela renovação do vosso entendimento, Romanos 12:2. Nós temos uma forma de pensar e o Senhor precisa mudar essa forma de pensar pela palavra de Deus. Irmãos, isso não é só apenas para quem não é crente ou para quem está no início de conversão. Isso é em toda a vida. Diga glória a Jesus. Nós precisamos ser guiados por esta palavra em todo o viver. Muitas vezes no meio da jornada nós assumimos um pensamento errado e nós dirigimos uma parte da vida sob um prisma errado e dá tudo sem fruto, tudo infrutífero, tudo cansativo. Nós precisamos refazer e precisamos, como diz em Lucas 5, palavra de Pedro, sob esta palavra eu lançarei a rede. Diga glória a Jesus, fazer daí de acordo com a palavra de Deus. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, Isaque já com 40 anos, filho de Abraão, herdeiro da promessa de Deus. Em Gênesis 12, Deus chamou Abraão, e através de Abraão Deus queria levantar um povo
levantaram uma nação. Abraão teve apenas um filho, Isaque, era o filho da promessa. A promessa que através de Isaque viria o Redentor, o Salvador, o Senhor Jesus, 3.000 e tantos anos à frente. Irmãos, mas Isaque, 40 anos, não era nem casado ainda. Daí o Senhor providenciou uma esposa. Gênesis 24 conta a história. Abraão mandou o servo Damasceno de Damasco, o Eliezer, foi lá e o Senhor operou. Mas diz aqui o texto em Gênesis 25 que esta mulher, Rebeca, era estéril e por 20 anos foram casados sem filhos. E diz a palavra do Senhor que Isaque orava continuamente pela sua mulher. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa família era o centro das atenções de Deus. Era a família escolhida, a família da promessa, e mesmo assim, com tanta dificuldade, este casamento aqui não há dúvida alguma que foi da vontade de Deus, mas mesmo assim com dificuldades. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós precisamos entender isto. Diga glória a Jesus. Rebeca teve filhos porque Isaque orou muito. Esse orou instantemente significa orou com perseverança, orou com humildade, orou com coração limpo, orou com força perante o Senhor, e ele se prostrou e o Senhor o ouviu. Repita comigo: é preciso orar para que a vontade de Deus se estabeleça na terra. Jesus ensinou em Mateus 6,9, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas existe uma frasezinha que os brasileiros usam, que está mais para o espiritismo do que outra coisa, que é assim: o que é para ser, vai ser. Só para você. Fala para o irmão do lado: só para você. Capaz. Não ore para ver se o que é para ser, vai ser. Coisa nenhuma. Tem que orar, tem que clamar ao Senhor. Diga glória a Jesus. E tem que orar muito, tem que se humilhar diante de Deus, e tem que chegar diante do Senhor com o coração certo. Falamos domingo sobre o texto de 1 Samuel 1, Ana que orou ao Senhor. Foi falado domingo, irmãos, tem que ser repetido. Tem gente que só aprende o aspecto da perseverança na oração, então ele acha que ele tem que repetir a mesma oração um monte de vezes. Mas não é assim, você não vai vencer Deus pelo cansaço. Perseverança na oração significa buscar o Senhor com o coração certo. Tem que se humilhar. Diga glória a Jesus. Tem gente que faz propósito de oração à noite, de manhã, de madrugada. Tal hora, 9 horas da manhã eu vou orar ao Senhor todos os dias. Tem dia que você não está com vontade, que você está desgostoso, está mal-humorado, daí vai orar só porque fez o propósito, e vai orar de cara feia, e ajoelha, e faz aquela oração assim. Não é assim. Fala para o lado: não é assim, não é assim. Está perdendo tempo, está achando que o que conta diante de Deus é que nem piloto de avião, né? 5.000 horas de voo. O crente é 5.000 horas de oração. Capaz? Fala para o lado assim: capaz? Tem que ser com o coração certo, com o coração quebrantado e contrito, como diz Salmo 51:17. Diga glória a Jesus. Irmãos, outra coisa, aprenda isso, repita comigo: a vontade de Deus só se estabelece nesta terra com muita luta. Fala para um do lado: luta. É com muita luta que a vontade de Deus se estabelece. Deus chamou Abraão. Demorou um tempão para o Abraão sair da terra, da parentela, e ir para o lugar que Deus queria. Deus prometeu um filho, demorou 25 anos para o filho nascer. O filho nasce, demora 40 para casar. Casa, demora 20 para ter filho. Jesus. Fala para um lado assim: só pela graça. E era a família escolhida por Deus, centro da vontade do Senhor. E era assim, irmãos, e por quê? Porque na terra é assim. Fala para o lado: é assim. Irmãos, tem gente que se converte e acha que só porque aquela frasezinha que também foi um brasileiro que inventou, certo? Eu sou filho do rei. Com essa frase eu quero dizer assim: eu mereço tratamento especial. Só porque você quer. Sabe o que filho do rei merece? A cruz.
Falam assim, a cruz. Você não é mais filho do rei do que Jesus. E o que Deus deu para ele? A cruz. Não existe coroa sem cruz. Fala isso para o lado. Não existe coroa sem cruz. Diga glória a Jesus. Se tem a diabólica, tudo isso te dou se prostrado aos meus pés me adorares. Quem falou isso mesmo? Fala assim, pois é. Irmãos, é assim, a vontade de Deus se estabelece com dificuldade na terra. Nós temos que perseverar em oração. Nós temos que clamar ao Senhor. Irmãos, o que o Senhor quer falar conosco hoje e quer entrar profundamente na nossa alma, no nosso espírito. Pergunta de Rebeca, versículo 22. Por que eu sou assim? Pergunta para o irmão assim, por que eu sou assim? Mas a pergunta de Rebeca é a pergunta que os crentes gostam de fazer. Rebeca era estéril, não gerava, não tinha filhos. Por que eu sou assim? Irmãos, a palavra de Deus é muito sintética, muito resumida. Se diz aqui que ela fez essa pergunta, ela deve ter perguntado isso 1 milhão de vezes para chegar a ser escrito na palavra do Senhor. Por que eu sou assim? Ó. Fala para assim, ó. Ó. Por que eu sou assim? Superafetação. Ó, por que eu sou assim? Por que isso acontece comigo? Mas esta pergunta é nisso que o Senhor quer trabalhar em você. Fala para o lado, o Senhor quer trabalhar com você. Glória a Jesus. Rebeca, eu casei com Isaac, o filho da promessa. Agora não consigo gerar. Por que eu sou assim? Acho que eu sou deserdada de Deus. Acho que Deus não gosta de mim. Deus não me ouve. Deus não me quer. Fala assim, faz favor. Irmãos, e vamos começar que o Senhor quer falar conosco. Nós somos crentes, nós somos escolhidos por Deus. Deus conhece o nosso nome, Deus escreveu o nosso nome no livro da vida. O Senhor Deus lavou-nos no sangue de Jesus Cristo. O Senhor está preparando um lugar para nós no céu. Diga glória a Jesus. Isso é maravilhoso. O Senhor tem uma herança para você no céu, imarcessível, que não se pode mostrar, guardada, como diz em 1 Pedro 1. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu ao coração do homem que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2,9. O que Deus tem para nós é muito grande, maravilha. Mas, fala assim, mas não se esqueça disso. Nesta terra, você não merece tratamento especial. Fala para um lado, você não merece tratamento especial. Diga glória a Jesus. Você é como todos os outros aqui na terra. Jesus desceu do céu e se fez igualzinho a nós, para nos mostrar que aqui nessa terra é desse jeito, e é desse jeito que tem que vencer. Por isso que o caminho é estreito. Diga glória a Jesus. Irmãos, nasci na igreja, nunca me desveio do Senhor, e na minha cabeça, não sei em que altura, entrou uma frase assim: comigo tem que ser diferente. Não, porque eu sou crente, comigo tem que ser diferente. E até agora o Senhor me fez passar em cada uma, que eu tive que aprender que não tem que ser diferente coisíssima nenhuma. Eu não sou melhor do que ninguém, nem você. Fala assim, nem você. Diga glória a Jesus. Mas é a nora de Abraão, estéril, que é filho, vai orar. Fala assim, vai orar. Diga glória a Jesus. Não merece nada de especial. Tudo aqui. E outra, irmãos, se crente merece alguma coisa, para o crente é mais difícil ainda. Viu? Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Se tem gente que acha que para o crente é mais fácil, você está quadradamente enganado. Diga glória a Jesus. Repita comigo. Nesta vida, para o crente, tudo é com oração.
Louvado seja Deus. Irmãos, passou-se o tempo e o Evangelho foi muito deturpado. A palavra de Deus é assim. Irmãos, com Abraão não foi diferente. Deus prometeu um filho, foi difícil. Ele teve que permanecer na fé. Isaac, 20 anos de casado, esperando para ter um filho que Deus disse que ia dar. E olha que Deus falou. Diga glória a Jesus. Mesmo Deus falando, teve que pedir até o Senhor cumprir a sua palavra. Irmãos, e daí como que Rebeca se sentia? Por que eu sou assim? Diga glória a Jesus. Por que você é assim? Porque você é crente. Diga glória a Deus. Fala assim, porque você é crente. E vamos continuar, que o Senhor quer falar mais ainda conosco. Diga glória a Jesus. Irmãos, nada nessa terra é automático. Nada nesta terra é 100% nada. 100% é o céu. A terra não. Diga glória a Jesus. Mas eu sou crente. Por que acontece isso comigo? Você está parecendo a Rebeca, viu? Diga glória a Jesus. Por quê? Vai orar. Irmãos, um outro comentário aqui sobre Isaac e Rebeca. Eles estavam sendo os primórdios da revelação de Deus. No livro de Gênesis, não tinha a Bíblia escrita. O que Isaac sabia era o que tinha sido transmitido de geração em geração. As experiências, nos acertos e nos erros, é que eles conseguiam aprender sobre o relacionamento com Deus. Então não dá para condená-los em nada. Hebreus 11 chama Isaac de herói da fé. Mas, irmãos, na verdade, eles ainda eram muito fraquinhos. Porque Isaac orou constantemente pela mulher que era estéril. Mas ele não diz ali o texto que eles oraram pelos filhos. A vida desses dois foi uma luta sem fim, porque os filhos eram difíceis. Mas não diz a palavra que eles continuaram a orar pelos filhos. Então, de certo, acharam assim, agora veio o filho, agora vai. Vai nada, meu filho. Fala assim, vai nada. Ai, pastor, eu me converti agora com 40 anos, mas agora vai. Só para a tua cara. Diga glória a Jesus. Põe a boca no pó. Fala assim, põe a boca no pó. Vai clamando e vai orando e vai se humilhando perante o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Isaac e a Rebeca lutaram, conseguiram os filhos. Mas não era uma maravilha, não. Devia ter orado mais, devia ter continuado em clamor intenso e súplica intensa, mas eles pararam a oração. Irmãos, tudo aqui é com luta. Diga glória a Jesus. Irmãos, um aspecto profundo do texto, a pergunta de Rebeca: por que eu sou assim? Por que, pastor, que na minha vida é tudo difícil, tudo, a minha vida financeira, geralmente quando a pessoa diz que tudo é difícil, é vida financeira, é dinheiro, né? Fala assim, viu? Por que é tudo tão difícil? É dinheiro, é dinheiro que você está reclamando, né? Diga glória a Jesus. Por que é assim? Por que é tudo tão difícil conosco? Repita comigo, tudo é difícil comigo, porque eu não sou perfeito. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Você não é perfeito e você mora nesta terra e essa terra é imperfeita. Pastor, eu sou crente. Meu filho, mas está longe de ser perfeito. Deus tem que fazer muita coisa em você ainda. Não fique se achando. Fale isso para um lado, não fique se achando. Diga glória a Jesus. Irmãos, lá em casa, por causa de uma situação que nós estávamos conversando, que o Senhor me fez pensar nisso, o Senhor me trouxe isso. Irmãos, o crente sabe que a salvação não é pelas obras. Nós sabemos disso. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Hebreus 6, arrependimento de obras mortas e fé em Deus, são os pilares da fé cristã. Diga glória a Jesus. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Tá, você sabe disso. Só que sabe uma coisa que a nossa cabeça nos trai e nos engana? Não somos salvos pelas obras, mas achamos que pelas obras nós merecemos um tratamentozinho especial. Fala para o irmão do lado, de jeito nenhum.
Você não é salvo pelas obras, você não mantém salvação pelas obras, você não merece nada pelas obras, é tudo pela graça de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes na minha vida de crente eu já ouvi crente dizer: pastor, mas eu estou na igreja, eu dou o dízimo. Pilantra, faz misericórdia, e fica falando isso querendo ganhar crédito com Deus. Mas eu estou firme na casa do Senhor. Por quê, pastor? Você está querendo dizer com isso o quê? Pastor, mas olha quanto que eu fiz para Deus, Ele tinha que me recompensar. Fala assim, que feio. Que feio. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui tudo é pela graça. Você está querendo crédito pelas obras aqui na terra, e isso está completamente errado. Você tem que depender do Senhor. O que significa viver pela graça? Meu Deus, eu não mereço, mas eu peço, eu clamo, eu suplico. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Pergunta de Rebeca: por que eu sou assim? Porque nós somos carne. Diga glória a Jesus. Meu amado, se tivesse alguém tão espiritual aqui, já não estaria aqui. Enoque andou com Deus e já não era mais, porque Deus o tomou. Diga glória a Jesus. E se Deus não te tomou aqui, você não é tudo isso. Diga glória a Jesus. Tem que crescer mais, tem que buscar mais, tem que depender mais da graça de Deus. Nós somos carne. Diga glória a Jesus. E sabe o que significa carne? Meio bom, meio mal. Irmãos, é muito profundo isso, por isso que Deus deixou essa história escrita, né? Rebeca tinha gêmeos no ventre, e as crianças lutavam dentro dela. E para isso perturbar tanto a mãe, você imagina, as duas crianças, irmãos, não se ouve falar nisso mais hoje em dia, de duas crianças lutando dentro do ventre, as crianças lutando, imagine a barriga da mãe. Diga glória a Jesus, as crianças lutando. Sabe o que significa isso? Luta interior. Era luta lá dentro, um bom e um ruim. E o bom não era muito bom, Jesus amado. E o ruim era bem ruim. Faz misericórdia. Olha a luta que era lá dentro. Irmãos, por que o Senhor deixou isso? Irmãos, Rebeca é uma figura de todos nós. Dentro de você tem algo bom, mais ou menos, e algo bem ruim. Fala assim, viu? E você fica ainda assim, por que eu sou assim? Porque você precisa se converter, porque você precisa se humilhar, e você precisa depender da graça de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Precisamos da graça para sermos salvos e da graça para mantermos a salvação. Precisamos da graça para vencer todas as lutas desta vida. Diga glória a Jesus. Porque nós temos lutas como qualquer um. Deus não dá tratamento especial para ninguém nesta terra. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. O que um pastor falou, eu estava ouvindo, faz uns 10 anos. Estava num culto e aquilo falou, mas entrou tanto. O pastor disse assim: Deus não deu colher de chá nem para Jesus. Fala, mano, assim, nem para Jesus. Versículo 5:8, ainda que era filho, aprendeu a obediência pelo que padeceu. Então nós precisamos do Senhor, precisamos depender da graça. Irmãos, Rebeca tinha uma luta interior, tinha uma luta existencial. Repita comigo: todos nós temos uma luta interior. Todos nós temos. O apóstolo Paulo tinha, por isso que ele escreveu o capítulo 7 de Romanos. Diga glória a Jesus. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer sempre está diante de mim. Pelo que eu vejo duas leis em mim. Uma lei no meu espírito que me faz ter prazer nas coisas de Deus, uma lei na minha carne que me sujeita à lei do pecado. Então, mas uma luta interior que todos nós temos. E outra, irmãos, Rebeca foi perguntar, não diz aqui se foi algum profeta, como que ela ouviu, mas Deus falou com ela, e Deus disse: 2 reinos se dividirão das tuas entranhas. Diga glória a Jesus. Repita comigo: dentro de nós existe uma luta de 2 reinos.
É dois reinos lutando dentro de nós. É o reino das trevas, é o reino da luz. Diga glória a Jesus. E que luta que é isso. Dois reinos lutando nas nossas entranhas, no nosso espírito, na nossa mente, na nossa alma, no nosso pensamento, nas nossas emoções. Diga glória a Jesus. Luta interior. Vamos continuar, irmãos, que o texto fala muito. Diga glória a Jesus. Em tudo o maligno entra. Irmãos, todos nós lutamos contra o pecado. Todos nós. Fala assim, todos nós. Então, meu amado, só que nós somos assim, rápidos para esquecermos disto. Quando você fica chorando, ai Senhor, por que eu sou assim? Você não esquece o monte de pecado que você faz, as barbaridades que você pensa, que você fala. Fala sem misericórdia. Sempre que você começar assim, com essa afetação, por que aconteceu isso comigo? Lembre-se dos seus pecados. Está lá em Lamentações 3, do que se queixa o homem, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. A hora que você estiver assim, eu já fiz a experiência comigo mesmo. Diga glória a Jesus. Aí começa, por que aconteceu isso comigo? Eu começo a pensar as barbaridades que eu já fiz na vida. Eu já fico quietinho, eu não penso mais nada antes que venha mais uma. Mas em misericórdia. Diga glória a Jesus. Meu amado, se Deus for te tratar pelo que você merece, você está perdido. Diga glória a Jesus. Deus tem que te tratar pela graça. E tem gente que está me ouvindo pensando assim, eu não sou tão ruim assim. Você é tão ruim que nem se enxerga. Mas em misericórdia, você nem se enxerga. Diga glória a Jesus, de tanta maldade que tem no teu interior. Quantas vezes você já pensou em adultério? Quantas? E você se acha bacana por isso ainda, pelo amor de Deus. Mas em misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, todos nós temos essa luta interior, todos nós. Diga glória a Jesus. Lutando contra o pecado, o maligno entra em tudo nessa terra. Olha só na Bíblia, essa sucessão de coisas é Caim e Abel, Sara e Agar, Isaac e Ismael, Esaú, Jacó, Saul, Davi, o reino do sul, o reino do norte. No Novo Testamento, Judas Iscariotes, aqueles judaizantes, aqueles que queriam a conversão dos gentios, mas até na igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, que era a igreja amada de Jesus, até lá tinha dentro da igreja uma sinagoga de Satanás. O diabo entra em todos os lugares, irmãos. Nessa terra tudo é com muita luta. Diga glória a Jesus. Repita comigo, nessa terra é tudo com luta e divisão. Sabe por que tem tanta divisão nessa terra? Divisão quer dizer, igrejas se dividem, amigos se dividem, ideias se dividem. Tem gente que andava tão junto, de repente se separa e fica um falando mal do outro. Sabe por que existe tanto isso na terra? Porque a divisão está dentro de nós. Fala assim, dentro de você. Está aqui a Rebeca. Diga glória a Jesus. É dentro de nós que existe isso. Louvado seja o Senhor. E diz que um reina mais forte do que o outro. Quando diz ali a palavra mais forte, estava se referindo a Esaú. E quais eram as características de Esaú? Como diz em Hebreus 12, fornicário e profano, não dava valor para as coisas espirituais. Ele queria satisfação imediata dos seus apetites. Ele chegou em casa, estava cansado, com fome. O Jacó, que era malandro, fez um prato cheiroso. E o Esaú, só porque estava com fome, desprezou os assuntos espirituais pela satisfação imediata de uma necessidade física. Faz misericórdia. Irmãos, isso é mais forte, satisfação dos apetites carnais, fala assim, misericórdia. Irmãos, isso aqui está escrito na palavra do Senhor, para nós os enxergarmos, para nós vermos como nós somos. Irmãos, porque nós só passamos a depender inteiramente da graça de Deus, a hora que nós começamos a nos enxergar, a hora que nós desistimos de nós mesmos. Diga glória a Jesus. Você tinha que pôr uma placa em você mesmo, falido. Diga glória a Jesus. E daí põe outra em cima, sob nova direção. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus.
Esaú que vivia pelos prazeres, vivia pelas sensações, vivia pelas emoções. É isso que está dentro de nós, isso que nos afasta do Senhor. Quantas vezes nós damos margem a isso? Diga glória a Jesus. Irmãos, e as manifestações da carne em nós, elas vão mudando com a idade. Tá? Quando é adolescência, juventude, essas coisas de sexo. Mas vai passando a idade, entra outras coisas. Daí entra soberba, daí entra assim, domínio, querer ter poder, querer ter domínio sobre os outros, daí entra fofoca, entra maledicência, entra dinheiro. Fala assim, viu? 1 Timóteo 6,10, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Você que está se achando que não é tão ruim assim, se você acha que a vida está péssima e ganhasse uns 30 mil, estava tudo ótimo, é porque você ama o dinheiro. O teu pecado é o pior de todos, viu? Fala assim, viu? Se você acha que a salvação para a tua vida era 30 mil, 40 mil, 50 mil, depende do grau de ganância. Fala assim, misericórdia. Está aí, irmãos, não podeis servir a dois senhores, ou a Deus ou às riquezas, Mateus 6,24. Irmãos, então, um reino mais forte, infelizmente isso é mais forte. Diga glória a Jesus. Só que já estava profetizado ali, o maior servirá ao menor, 2 reinos. Está falando aqui de Jacó. Irmãos, e a solução está no próprio texto, a solução para o nosso caso. Repita para o irmão assim, há salvação para você. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, Jacó tinha 1 milhão de defeitos, mas ele tinha uma virtude, e para Deus essa virtude contou mais do que os defeitos. Qual que era a virtude? Jacó queria herdar a bênção de Deus. Diga glória a Jesus. Ele queria entrar no pacto de Deus. Irmãos, a primogenitura era uma coisa muito importante no passado, porque o filho mais velho significava a maior autoridade espiritual da família. O Esaú estava a autoridade espiritual, não quer nem saber disso. Assim era o Esaú. O Jacó queria. Diga glória a Deus. Torto, errado, malandro, sem vergonha, faz misericórdia. Mas a bênção ele queria. Então, irmãos, o que Deus viu em Jacó e gostou, aliás, Malaquias 1, versículo 1 diz assim, amei Jacó e aborreci Esaú. Foi isso que Deus viu e isso que o Senhor gostou. Diga glória a Jesus. Ele queria entrar na aliança de Deus. Ele queria entrar no pacto de Abraão. Ele queria entrar no plano de Deus. Diga glória a Jesus. Irmão, só que isso em Jacó teve que ser muito trabalhado pelo Senhor, teve que entrar em disciplina, teve que ser assim, rigorosamente tratado para deixar de ser mentiroso, deixar de ser malandro, deixar de passar a perna nos outros, deixar de ser suplantador, de ser falador. Diga glória a Jesus. Teve que ser trabalhado para entrar no propósito de Deus. Mas, irmãos, foi isso que acabou prevalecendo, porque ele se deixou tratar, ele nunca se desviou de Deus. Se teve uma virtude em Jacó, ele nunca buscou outro Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Feche os teus olhos. Senhor amado, aqui estamos, meu Deus, em luta interior. Senhor, quantas vezes, Senhor amado, cedemos às paixões. Como diz Tiago 5, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quantas coisas que sobem ao nosso coração que não são do Senhor. E muitas vezes nós nós damos vazão às palavras da carne, aos pensamentos. Senhor amado, nós nos humilhamos diante de Ti hoje. Senhor amado, nós queremos entrar em aliança contigo, queremos entrar no pacto, queremos entrar na promessa, queremos entrar na linhagem de Abraão, queremos a bênção espiritual, queremos nos deixar tratar por Ti. Senhor, da lavada canta, lá da hariás. Senhor, não queremos mais ficar nessas perguntas, o porquê eu sou assim. Nós somos falhos, nós somos cheios de imperfeições. Ao invés de ficar com essas perguntas, nós queremos depender da misericórdia de Deus, da graça do Senhor. Onde o pecado abundou, a graça superabundou.
Romanos 5:20. Senhor, opera na tua igreja, meu Deus, opera em cada um. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fique de olhos fechados. Irmãos, o que fez Jacó vencer foi o seu desejo de estar na aliança de Deus. Fazer um voto, aliás, ele fez: se o Senhor for comigo e o Senhor me abençoar e o Senhor me levar em paz, me trouxer em paz, ele fez ali um voto com o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, é necessário entrar em aliança, é necessário entrar em compromisso com Deus. Não é só frequentar cultos. Deus quer um compromisso contigo. Deus quer o teu compromisso de batismo. Tem que se batizar. Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Tem que se identificar com Jesus. Tem que se comprometer com Jesus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Enquanto você fica nessa aí, esse negócio de católico e de crente, é tudo a mesma coisa. Isso é conversa de quem não quer ter compromisso com Deus. Tem que ter compromisso, tem que se batizar, tem que se tornar crente em Cristo Jesus e tem que seguir a palavra de Deus, a seguir a vontade de Deus. Então, pare de enrolar e defina-se pelo Senhor. Meu amado, se você não se definir, o aspecto ruim que já está em você vai predominar e vai te destruir. Foi o que Deus disse a Caim: eis que o mal está à porta, o teu desejo está em ti, a ti cumpre dominá-lo. Louvado seja o Senhor. É necessário se comprometer com o Senhor. Meu amado, você tem um monte de defeitos, mas se você fizer aliança com Deus, Ele assume você. E Ele te transforma. Ele transforma a tua vida. Ele muda tudo que está errado. Ele conserta todas as coisas. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja Deus. Senhor amado, opera nesta noite, opera, Senhor. Quem ainda não fez um compromisso com Deus e quer fazer hoje, vem aqui à frente em nome de Jesus. Quem ainda não fez e quer entrar em aliança com Deus. Aliança quer dizer: Senhor, eu dou a minha vida a Ti, eu nunca mais largarei de Ti, eu vou ser Teu por todos os dias desta vida. Aconteça o que acontecer, eu quero estar contigo. Se tem alguém que ainda não fez, vem aqui à frente. Venha em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja Deus. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Tem alguém que quer entrar em compromisso com Deus, venha aqui à frente. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Engrandecido seja, Senhor eterno, clamamos a Ti, opera pelo Espírito Santo. Nós clamamos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor amado, venha convencer, venha falar, venha operar, Senhor amado, em nome de Jesus.